4 de março de 2009, Projeto Memória, História Oral, Fundação Arquivo e Memória, junto com a Unimonte. Eu sou Roberto Tavares, sou historiador da FANS, estou aqui junto conosco aqui nesse depoimento, o historiador José Dionísio de Almeida, também da FANS. Nome completo, local e data de nascimento. José Tarcísio Florentino da Silva, nasci em 1947, 28 de maio, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Nome do pai e da mãe. Meu pai, Guilherme Florentino da Silva, minha mãe, Maria Fernandes da Silva. O que eles faziam? Meu pai é um migrante nordestino que vem para a região de Ribeirão Preto no início do século passado, 1914, 1916. Eles vêm para a lavoura para substituir a mão de obra italiana, que o café nesse momento é muito importante o café na região de Ribeirão Preto. Meu pai vem menino de lá para cá, faz o mesmo trajeto dos migrantes italianos, desce aqui no Porto de Santos, já tem a fazenda para onde eles vão lá no interior. E ele, menino, era um expert no manuseio do machado para derriçar café. Logo ele vai para o mato para fazer dormentes para a estrada de ferro que está avançando por lá, e ele torna-se um grande manejador de machado, conhecedor de madeiras e tal. E o que leva ele a ser um lenhador. Ele sai do café e fica sendo um lenhador. E casou-se com minha mãe, uma filha de portugueses, analfabeta. Meu pai também é analfabeto. Ele se alfabetiza por si mesmo e com leituras. Eu me lembro muito dele, ele ainda lê de forma silabada. E ele só sabe escrever, porque naquele tempo, para votar e para ser cidadão, era um empenho dele, ele tinha que aprender a escrever só para assinar e votar e tal. É o máximo de alfabetização que se permitia. E minha mãe, analfabeta, morreu analfabeta, sabia fazer contas, uma exímia fazedora de contas, mas não sabia nem ler o ônibus, o nome do ônibus. Ela pegava o ônibus pelo motorista, ela conhecia o motorista. Coisa que a gente vê até hoje, né? O povo mais simples e tal tem essa afinidade com o que o cerca e tal. E foi assim que eu nasci lá, o terceiro filho, um filho temporão, terceiro filho. Meus irmãos, minha irmã, quando eu nasci, meu irmão estava com 17 anos, minha irmã com 15 anos. Eu nasci em Ribeirão Preto, Rua Marechal Deodoro. Era periferia não, porque lá não chamava-se Arrabalde. Então, a estrada que ia para São Paulo passava depois de onde a gente morava. E como qualquer fenômeno sociológico, o fenômeno que ocorre da expulsão dos pobres, aí a minha infância, nós nos deslocamos mais para a periferia da cidade, mais para o Arrabalde. Fomos morar no Beco das Cabras, ali já convivendo só com pobres. Minha mãe lavava roupa para fora. Ela lavava roupa trabalhava nos altos da cidade. O alto da cidade onde ficava a burguesia, os ricos. Então ela trabalhava lá. Meu pai trabalhava numa lenhadora também, porque naquela época os fogões eram a lenha e ele... Aliás, a primeira briga que eu conheci contra a inovação tecnológica foi o meu pai. Ele ficava possesso com uma coisa que surgiu na época, chamava-se o fogão inglês, que era diferente. Então ele não gostava daquilo. E perdeu o mercado para os lenhadores, para o pessoal da lenhadora e tal. E foi meu primeiro contato assim, com o problema do trabalho para um homem analfabeto, para mim. Meu pai sempre disse que eu tinha que estudar, os filhos dele tinham que estudar. E estudar para nós, olha só coisa interessante, não era estudar na escola do pessoal do alto da cidade, eu lembro que os velhos que ficavam na praça, a gente morava ali perto da Praça 7 de Setembro, lá em Ribeirão Preto, chamavam de burguesinho. A gente não sabia nem o que era, não sabia o que era isso, né? Mas naquele tempo as escolas a gente convivia com os meninos. Eu era da Caixa, da Sopa, mas convivia com os meninos da classe média, os filhos de professoras. Era
era o colégio público. Os colégios particulares eram para os menos afortunados intelectualmente. O importante naquela época, eu estou dizendo isso na década de 50, era o ensino público. Mas meu pai não queria que eu fosse para o colégio do Estado. Eu tinha que aprender uma profissão, tal qual o meu irmão. E aprender profissão naquela época era ir para a escola industrial. Chamava-se escola profissional. O Estado tinha uma rede de escolas, semelhante à nossa escolástica rosa aqui de Santos. E meu irmão tinha estudado lá e eu fui para lá, para ter uma profissão. O homem tem que ter uma profissão. Isso meu pai sempre disse. E era a minha perspectiva e nunca infringir a lei, mas nunca baixar a cabeça e olhar sempre os homens nos olhos. Nunca encostar o queixo aqui. E foi assim que eu cresci. Eu cresci também, só para dar uma conotação assim um tanto aparentemente contraditória, que eu brinco quando eu fazia história com os meus amigos, Betão, Cecílio e tal, aqui em Santos, essa cidade maravilhosa que eu vim conhecer só em 73. Em casa nós tínhamos na sala uma foto de Getúlio Vargas, era adorado Getúlio Vargas. Minha irmã era pequenininha, não era nascido, óbvio. O Getúlio foi a Ribeirão Preto, ele fez questão de dar a minha irmã assim para o Getúlio pegar, coisas assim, maravilhosas, coisas lindas. E ao mesmo tempo que Getúlio era o deus de nós todos ali, os vizinhos ali, meu pai era stalinista. E aquilo que eu achava que era uma contradição entre vocês, achava não, depois que eu fui estudar e tal, aí você vai ler aquelas teorias maravilhosas da política e tal, da ciência, parece que é contraditório. Eu até achava que era uma contradição. Meu pai stalinista ferrenho, papai Stalin ele chamava. E eu lembro que os velhos sentavam na praça lá e estavam sempre falando de Stalin, que era o que tinha acontecido de maravilhoso na União Soviética. Ele jamais permitiu que a gente falasse Rússia. A Rússia tinha acabado, era a União Soviética. E até que Cecílio, um grande amigo meu, uma pessoa genial, que eu admiro muito, ô Zé eu, né? Ô Zé, para com isso, não é contradição, pô. Teu pai era um sábio. Pô, quem fez o Estado? Então, e eu tive... Foi o primeiro cara que me deu um chute assim para pensar em história diferente, foi Cecílio. Um homem meu amigo, um molecão daquele, coisa linda, aquele cara, que eu prezo, sabe de tudo. E aí que eu nasci. No caudal do café, na substituição da mão de obra italiana, que já tinha vindo substituir a mão de obra escrava. E quando me formei, outra contradição, aparente contradição, né? Quando eu me formei, eu fui estudar, eu tinha que... Estava já na década de 60, eu entro no colégio, 60, 61, vou até 64 no colégio. E tinha acontecido uma coisa misteriosa que ninguém sabia bem o que era. Ninguém, nós, os pobres, o pessoal do Arrabalde ali, o que era tal de revolução, movimento, a ditadura, a implantação da ditadura. Mas meu pai, é outra coisa, meu pai parecia o Castelo Branco. Quando se anunciou que o Castelo Branco, um cearense, tal qual meu pai é um cearense de Baturité, veio para cá com 12 anos, ele falava assim, agora o Brasil vai endireitar, puseram um homem macho para dirigir esse país. Gozado. E como ele era parecido, eu me lembro que dali um tempinho o pessoal começava a chamar de Castelo Branco, ele brigava, porque ele odiava o que tinha acontecido com aquela... E essas contradições, eu cresci nessa contradição, né? Moleque de pé descalço no meio da rua, sabendo que a gente só cresce na sociedade tendo emprego, e foi por aí. A escola profissional, você foi estudar o que na escola profissional? Naquele momento, muito bem, naquele momento tinha que ter uma profissão, e a profissão naquele momento era ser metalúrgico. Eu fui fazer torneiro mecânico, terminei o curso de mecânico torneiro. Meu irmão, que estudou no momento anterior, fez eletricidade. Ele era eletricista, né, até hoje. Eu, aposentado e tal, mas ele fez eletricidade, eletricista ele era. E eu fui fazer torneiro mecânico. E a nossa perspectiva era ir lá para São Paulo, que tinha grande pujança lá, tal de indústria de automóvel. E essa era a minha perspectiva, de ir trabalhar
lá em São Paulo. A gente não sabia que era ABC, que era São Bernardo, isso não existia, era São Paulo. Estudar para trabalhar na indústria de automóveis, na indústria metalúrgica que estava surgindo. Foi o que eu fiz. E, ao mesmo tempo, naquele tempo eu participava do Grêmio, chamava Grêmio na época, né? E a gente começou... a alternativa nossa era uma escola técnica, de curso intermediário, curso técnico, ao nível de colegial. E a gente pegou prospectos dos vestibulares de vários, nós do Grêmio, de várias escolas. E apareceu, naquele momento, a Escola Preparatória do Exército, lá em Campinas. Meu irmão, naquela época, tinha se tornado já... ele era sargento da PM, da Força Pública. E meu pai tinha maravilhado pelo militarismo também, né? Parece que é um monte de contradição, mas é a história, é assim. Depois a gente pensa isso. E eu falei de ir para o Exército, SPSECs, lá no Exército. Mas aí a gente tinha uma imagem muito ruim do Exército. Meu pai não queria que fosse para o Exército, porque eu ia voltar cachaceiro. Por que isso? Porque nós, em Ribeirão Preto, servíamos o Exército em Pirassununga, uma cidade próxima, tinha o 17º de Cavalaria lá. E todos os nossos colegas ali que iam para lá voltavam usuários de álcool, de cachaça, pinga. A gente tomava, que era bebida inteira. Meu pai tinha esse medo. E aí eu mostrei para ele uma outra coisa. Eu podia ser militar do mesmo jeito e tal, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Barbacena, Aeronáutica. Aí foi uma alegria. Acho que foi a primeira alegria que eu dei ao meu pai. E lá fui eu, passei nesse exame, fui para lá, vim para São Paulo, fiquei na casa de uma tia, fiz o exame lá em Cumbica, passei e fui para Barbacena. E lá eu fiz 2 anos de primeiro e segundo colegial. O terceiro colegial a gente veio fazer já no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, onde eu fiz também o primeiro ano de Academia da Força Aérea. Não era Academia da Força Aérea que chamava ainda, era uma escola de aeronáutica. Os outros anos subsequentes eu faria já em Pirassununga, mas eu fui desligado em 69, desligado em voo. Eu tinha outras alternativas de ser intendência, infantaria, outras alternativas, e eu não quis. Eu queria ser aviador mesmo. E eu também não era assim um militar muito disciplinado, apesar da aeronáutica ser bem mais low profile, mais relax e tal. Mas naquele momento tem uma coisa muito importante ali que eu gostaria de dizer. Eu entro em Barbacena em 1965 e nós tínhamos ali um coronel que era o chefe do departamento de ensino da Escola Preparatória de Cadetes do Ar e que tinha o seguinte: os oficiais da Força Aérea têm que ser elite, para ser elite têm que ser bem preparados. Ele montou uma biblioteca maravilhosa, era a 2ª ou 3ª biblioteca do Estado de Minas Gerais, e nos ensinou a fazer pesquisa, nos deu aula de biblioteconomia, nós tínhamos laboratórios, os métodos utilizados em Brasília, mais modernos, Brasília que eu digo na UNB, os métodos mais modernos do ensino de física, do ensino de química, de matemática, ele trouxe para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E ali a gente, inclusive os primeiros livros, o primeiro ano a gente teve livros em português, o segundo ano já teve que ter livro em espanhol, porque ainda não tinha sido traduzido e tal. E na área de ciências humanas, ele criou ali pela primeira... Nós tínhamos aula de português assim, nós tínhamos psicologia, nós tínhamos aula de filosofia no segundo ano, e português era aula de português, de gramática, de literatura e de expressão oral e escrita. E no curso de expressão oral e escrita, a gente tinha... O professor dava um trabalho semestral e o professor de filosofia dava outro trabalho de segundo ano colegial. Olha só, isso é 1966. E o tema era escolhido uma lista de temas de filosofia. Nós faríamos um trabalho de um desses temas, que esse professor nos daria a nota de conteúdo e o outro daria a forma, o professor de expressão oral e escrita. E ali vinha a bibliografia elencada. Eu vi uma coisa ali que falava assim: Karl Marx. Marx, Karl,
me li até hoje. O Capital, 3 volumes em espanhol. E eu vi lá os temas divididos. Tinha lá, teoria da mais-valia. Aí eu viajei, né? Eu escutava aqueles velhos amigos do meu pai que liam o jornal, lá no tempo que eu era moleque, aquelas coisas lá na praça, falando essa tal de mais-valia. Aí eu vou fazer isso. E ironia, eu li o Capital, fiz o trabalho sobre teoria de mais-valia, da mais-valia, em 1966, dentro da Escola Militar, Escola Preparatória de Cadetes do Ar de Barbacena. Dentro da biblioteca, orientado pelas moças lá da biblioteca, como é que fazia pesquisa, como é que não fazia. Durante a minha longa vida de comunista, eu era um dos poucos caras que tinha estudado teoria da mais-valia. Olha que ironia, né? Mas, eu estou falando da minha vida de comunista porque mais tarde eu venho me tornar comunista, não por isso, talvez muito mais pelo meu pai. E não fui stalinista, sempre briguei com os meus amigos stalinistas e tal. Mas é um pouco disso, eu não sei mais o que dizer aí. Aí já estou em 69, eu saio desligado e venho para São Paulo. Eu tinha que trabalhar. Em São Paulo eu tenho um curso objetivo que está abrindo, nesse momento, ele está abrindo de medicina para toda a área de ciências humanas. E eu vou lá, me inscrevo e ganho uma bolsa Jovem Pan. E que eu tinha obrigação de prestar exame, a única obrigação era essa, onde eles mandassem eu tinha que prestar exame para sair no jornal, aquelas listas lá. Eu fui lá fazer esse curso. Não sabia ainda o que eu ia fazer de curso superior. No final deste curso de 69, aparece lá uma tal de Universidade Estadual de Campinas. E tinha lá um monte de cursos, naquela época se fazia pelos CECEM, os vestibulares lá. E eu escolhi engenharia, tinha lá engenharia de alimentos. Falei, pô, vou fazer esse troço. E assim eu entrei em Campinas, em 1970. Eu sou 700164, lá em Campinas, na Unicamp. E trabalhava em São Paulo? Trabalho? Eu trabalhava, era interessante, né? Eu trabalhava em São Paulo assim. Eu saí desligado, fui lá para o interior. Voltei para casa da minha tia em São Paulo e tal, para ver. Não. Aí as condições aqui são difíceis. Aí eu fui a Ribeirão Preto, falei, ó, já estou na casa da tia Hermínia, eu só preciso de uma coisa. Um terno, lá fala terno, um terno para arrumar emprego. Minha irmã me comprou um terno, as camisas eu usava as da aeronáutica, os sapatos eu usava do uniforme da aeronáutica, eu precisava de um terno. E eu descobri uma coisa, olha só, que estudava coisa maravilhosa, estudar aquele cursinho, aquelas coisas, putz, mulher pra caramba na sala, pô, 4 anos numa escola que só tinha homem, das 6 da manhã à meia-noite, caramba. E aquela diversidade de conhecimento, 69, tava um negócio assim, putz, coisa entusiasmante. E eu estudava lá, ia passando lá, faz vestibular do céu onde? Lá pegava, põe a gente no ônibus, a gente ia lá pra Avaré fazer exame lá, passava todo mundo. Ia pra Assis, passava todo mundo. E eu descobri que era uma coisa, o emprego era um empecilho, né? E eu descobri, a gente ia procurar emprego na segunda-feira, pegava o Estadão, aquele calhamaço assim, naquele tempo tinha emprego no jornal, era fácil arrumar emprego, né? Era tão fácil arrumar emprego, só um pequeno paralelo, que durante o tempo que eu estava na Unicamp, sei lá, logo depois, 70, 71, 72, 71, 70, 71, nós, estudantes, nos dávamos ao luxo de falar, não quero mais fazer engenharia, vamos dar para outra engenharia. Porque eu tinha certeza, quando eu me formasse lá, nós tínhamos, os jovens, tínhamos certeza de que teríamos emprego nesta área, naquela área, na outra área. Coisa que o nosso jovem hoje não tem essa certeza, nem sabe se vai ter emprego. Tempos diferentes. Mas aí, e lá no Objetivo, eu descobri, a gente ia pegar o trabalho, eu comecei a ver assim, a mesma turma, subindo no elevador e tal, aí na outra segunda-feira a mesma turma pedindo emprego. E eu descobri que tinha uma coisa interessante. Eu descobri que era ótimo a gente fazer cursos que tinha treinamento. Então a gente ia lá fazer um treinamento, olha, moleque. A gente ia lá, fazia treinamento, ganhava aqueles 15 dias de treinamento, a gente, ótimas notas. Na terça-feira da segunda semana, a gente começava a ser mau aluno, para não ser contratado no final dos 15 dias. Né? Éramos dispensados, voltávamos de novo, porque a gente ganhava sem trabalhar.
E nessa daí, de trabalha 2 meses, trabalha, tal, você ganhava, trabalhava como vendedor na maioria das vezes e tal. Você ganhava aquele troco e pá. Aí eu saí da casa da minha tia, fui pra República, morar numa República. Novidade, morar numa República. Já tinha morado assim, mas era quartel, né? Morar numa República lá em Campinas. A gente falava que era no ato sexual, porque era no cruzamento da Condessa de São Joaquim com o Conde de São Joaquim, bem ali no Bexiga, ali perto do cursinho do Objetivo. Ele já conhecia uns amigos e tal, e a gente começou a viajar, o cabelo cresceu, vamos viajar de carona. E estava naquele auge, o tal do movimento hippie e tal, e eu não era aquilo, um cara que tinha raízes comunistas e tal, o negócio de hippie não estava com nada. Né? Eu sempre fui meio assim desencontrado. Mas eu era cabeludo, não tomava banho, que não tomar banho é uma delícia, né? Coisas de moleque, isso a gente leva para a vida toda. E deixava a barba crescer, olha que beleza, barba crescida e tal. Né? E quando eu começo a passar em junho a gente cisma de fazer uma viagem até a Bolívia. O Guevara tinha morrido lá, nós tínhamos o Paulo, um colega nosso, que era Che Guevara, endeusava Che Guevara. Ele se vestia igual, deixava a barba igual, usava uma boina igual. E vamos para a Bolívia, vamos. Ele tinha sido recém-morto lá na Bolívia e a gente foi para lá. De carona. Chega lá, fomos presos. Por quê? A gente indo para lá, os guerrilheiros tinham... O René Barrientos, que era o ditador da Bolívia, tinha morrido. Então eles tinham ido Para quem não se lembra, o corpo do Che Guevara tinha desaparecido, morreu e desapareceu. Então os guerrilheiros violaram lá o túmulo do René Barrientos, que era o presidente, o ditador de plantão lá, que tinha mandado matar o Che Guevara. Sequestraram o corpo para exigir a troca pelo corpo do Che Guevara. Isso a gente está em Corumbá, atravessando o Porto Soares. A hora que nós chegamos em Santa Cruz da Serra, segura esse povo. E lá a gente ficou preso, depois a gente foi devolvido para... Ninguém entendia, porque a gente não era nada. Eram 3 bunda mole lá, andando de mochila lá. Aí ficamos presos lá um pouquinho, nos devolveram para o Brasil, chegou aqui, nos levaram para a UBAN. A UBAN, vocês devem ter ouvido de outros depoimentos, ali na Tutóia, Operação Bandeirantes ali. A gente dormiu lá uma noite lá, enquanto eles foram no nosso apartamento, limparam tudo e acharam toda a coleção guevariana lá do Paulo e os meus livros, alguns livros lá. Então, mas não tinha nada que tirar da gente. Então, e eu era bom aluno, então quando vai lá no Objetivo, eu era um dos bons alunos e tal. Então, acabamos sendo... Mas foi a minha primeira experiência com essa história de que tem mocinho e tem bandido. Eu só sei quem é bandido. O mocinho até hoje eu nunca soube quem é, mas esse foi o contato que eu tive com esse povo que se dizia mocinho, mas era bandido. Foi o meu primeiro contato. E aí como eu passava nos vestibulares, você recebe trote dentro do próprio Objetivo, para incentivar os colegas e tal. Então eu chego em Campinas em 70, careca, com cavanhaque, porque vai cortando e tal. Já meteram um apelido lá, Bagrão. Esse é o meu apelido na Unicamp, meu apelido em Campinas. Muitos ainda lá, quando se encontrar alguém de lá dessa época, vão se lembrar desse apelido, desse cara, que era eu. E eu fui trabalhar num cursinho e lá encontrei uma das pessoas maravilhosas que marcam a tua vida. Pegou a cabeça daquele jovem assim, um colega meu, Ademir Gebara, pessoa sensacional. Pegou aquela cabeça toda tumultuada minha assim e começou, pumba, lê isso, lê aquilo, lê aquilo. Primeira proposta dele. Eu falo isso porque é interessante ver como é que a construção da cabeça de um jovem, filho de pobres, sem formação nenhuma dentro da família, formação que eu digo intelectual. Aí Ademir Gebara pega e faz um seminário entre nós ali, entre aquele pessoal que trabalhava no cursinho ali. E me coube a leitura do Ricardo, o livro do Ricardo, um economista.
Então a gente, cada um lê um livro, depois discutia, olha que coisa esquisita, ficar bebendo no bar e discutindo essas coisas, né? E aí eu virei professor, fiquei dando aula, naquela época tinha uma matéria que chamava Atualidades no vestibular, e eu dava aquilo, faltava um professor ir lá substituir, o pessoal da Humanas, né? Eu substituí Geografia, substituí História, e eu lá fazendo Engenharia de Alimentos na Unicamp. Aí um dia esse professor apronta para mim. Aí quando falava lá, ele fala até hoje que a maior dissertação que ele ouviu já falar sobre mais-valia foi minha. Ele já era comunista, o pessoal nunca tinha ouvido falar de mais-valia. E foi eu que falei, lá numa dessas papos assim. E ele achava por que eu não era comunista. Ele não entendia por que eu não era comunista, por que eu não lia o Capital, por que eu não tinha lido o Manifesto. Eu não quero. E aí ele falou, não, tu vai fazer História. Assim. Isso é vestibular para 1972. Eu larguei engenharia, olha, coisa de louco. Naquele tempo podia, o emprego estava lá na frente esperando a gente. Larguei engenharia, segundo ano de engenharia, em 71, né? 70 eu fiz o primeiro, em 71, e em 72 eu fui fazer História. Na Católica, também não era PUC. A UEC, que é a Universidade Estadual de Campinas, já era Unicamp, em 71 ela já vira Unicamp. E a UCC, que era a Católica, eu fazer História. E aí, para mim, foi o descortinar do mundo, a descoberta do... A coisa mais linda que eu fiz da minha vida foi estudar a História. E aí tem aquela vida de estudante, cursinho, Partido Comunista, lá. E na História você vai descobrindo as coisas, né? E a questão da luta operária, a questão da organização do trabalhador, pitadas do stalinismo do meu pai, dos velhos lá dele, e Ademir batendo, não, é Lênin. E eu não entendia nada daquilo, mas aos tempos você vai pegando aquilo, né? Mas uma coisa a gente sabia, estudante não faz a revolução nem derruba o governo. Não sei se isso era o ranço do meu pai que batia nessa tecla. Então... O caminho não é pegar em armas, não é ir para a guerra, não é para a guerrilha. Né? E isso são coisas que vieram comigo, foram... E a gente tem que ser bom. Tinha uma coisa muito importante que o Ademir falava, o pessoal da nossa célula falava, né? Que era uma decisão do partido. Você tem que ser bom intelectualmente. Você tem que ser um bom aluno, porque se um dia não lhe restar mais a liderança política, lhe resta com certeza o respeito, a admiração e a liderança natural pela sua capacidade intelectual. Então, em momento algum, a gente dissociou a luta política, a questão da politização nossa, da questão do aprendizado de ser um bom estudante, de ser eficiente, então, enquanto estudante. E são essas coisas que marcaram. Enquanto que a gente chama, desculpe os colegas, que a gente deve muito a esses companheiros da esquerda que foram para a luta, tem o maior respeito por eles, mas a gente chamava de a porra louquice da esquerda, da esquerdalha, né? E o Ademir batia. Esquerdismo, a doença infantil do comunismo e tal, que é um livro do Lênin. Então é esse caudal de preconceitos e de avanços e tal que leva. E a gente tinha um respeito muito grande essa questão do operário, e tínhamos uma admiração tremenda pelos sindicalistas lá daquela cidade lá longe, que era uma das cidades mais importantes na formação do sindicalismo brasileiro. O sindicalismo brasileiro se dá predominantemente entre os ferroviários e os portuários, e lá naquela cidade era uma coisa que nós admirávamos e respeitávamos, que era o grande movimento do Sindicato dos Trabalhadores de Santos. E que a gente entendia, grosso modo, como quem não é daqui sempre entende, que era o trabalho, que eram os estivadores. Até hoje se generaliza como se fossem os estivadores. José, antes de você continuar aí, como que você chega a Santos, então? Ah, sim. Aí, então a gente tinha essa admiração. Santos, tal. Eu me caso em dezembro de 72. Minha mulher muda de Ribeirão Preto, a família dela, para São José do Rio Preto. Eu só casei porque para ir de carona para São José do Rio Preto era problema. A gente ia para a estrada em Campinas, pegava carona, descia em Ribeirão Preto.
Para ir para São José do Rio Preto, tinha que chegar lá no quilômetro 153 da Anhanguera, você sai, pegava o Washington Luiz, era complicado. Foi por isso que eu casei. E eu, então, trouxe aí vinha Lúcia, grande mulher, hoje minha ex-mulher, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu tirei ela de casa, né, porque todos são italianos, né? Todos lá da região de Jardinópolis, da região de Ribeirão Preto, mas que estavam morando em São José do Rio Preto. E eu tiro a filha de dentro da casa e trago para Campinas. É uma transformação na cabeça dessa mulher, assim, coisa sensacional. E viver com um comunista, coisa adorável. Ela adorou aquela coisa toda. Olha, maravilhoso. Jovens, né? Mas aí, naquele momento, eu dava 22 aulas por semana. Eu dava muita aula em Madureza, eu cheguei a dar aula em 5 cursinhos lá. Eu dava aula no Direcional, no Evolução, no Vestibulão e no B. Sampaio, 4 cursinhos, e fui montar um curso, um vestibular, que era o Somos, onde eu fui coordenador pedagógico e tal. Eu trabalhava na rádio Cultura Campinas, 1.300 kHz, fui bem. Eu trabalhava na rádio, fazia locução comercial, tudo bico de estudante, né? Para se virar. E casado. Em dezembro eu estava casado. Eu tinha caído, nesse final de ano, eu caio de 22 aulas por semana para 2 aulas por semana. E aí o casamento já estava marcado e não teve jeito. Mas em Campinas, eu conheci ali, eu convivi com pessoas ali. Nós tínhamos um contingente muito grande de santistas lá. E esse pessoal... Ô, Bagrão, pô, peraí, caramba. O pessoal, um carinho. Tem um concurso lá em Santos, agora estava abrindo um concurso aqui para conferente de carga e descarga. Não, tem um curso lá, vamos para lá e tal. Então nós viemos um contingente muito grande, veio de Campinas para cá, que eram pessoas de Santos. O único que não era de Santos era eu. E que vinham porque eles não contavam para ninguém, que era menos gente para concorrer com eles. Mas como eles gostavam de mim, eu casado, vamos embora. Me trouxeram para cá. Eu vim para cá e passei no concurso. Passei no concurso de conferente. Então, em maio de 73, eu caí nessa cidade. E quando eu vim para cá, quando eu passei no concurso, o Ademir falou assim, Bagrão, lá é coisa séria, não se mete. Em 73 já tinha caído toda a pessoa da esquerda já tinha caído. O Partidão ainda, a gente chamava de Partidão, acho que todo mundo sabe, era o nosso partido, o Partido Comunista, certo, né? Antes da gente entrar ainda nessa parte do sindical, a sua impressão sobre a cidade. Quando você chega aqui, como é que você vê a cidade? Olha, putz, grila. Deixa eu dizer uma coisa, eu costumo dizer que eu tenho 2 comportamentos, 2 atitudes assim em relação a Santos. Eu tenho uma inveja de quem nasceu em Santos, da minha geração. Porque o que relata o meu pessoal daquela cidade, eu visualizo a cidade na minha infância, meu Deus do céu, como devia ser lindo isso aqui, como eu tenho essa inveja. Então eu tenho uma inveja e outro sentimento que eu tenho de dor de cotovelo. Dor de cotovelo por não ter nascido aqui. Das várias cidades que eu conheci, onde eu vivi, não tem cidade igual a essa. E outra coisa, né? É uma cidade aberta para o mundo, né? Tudo é fácil nessa cidade. Nada é longe nessa cidade. O saber não é longe, né? Eu via o pessoal se queixando aqui de que não tem curso universidade pública, não tem isso aqui. Eu falava, meu Deus, mas esse povo aqui sabe mais do que nós lá, caramba. Sabe mais do que todo mundo que eu conheço. Não nós lá da Unicamp, mas nós lá de onde eu via, né? Como se tinha saber aqui. Como o trabalhador daqui sabia, meu Deus, porque eu vou para o cais e eu vejo aqueles homens politizados, aquele pessoal. Vou dar um exemplo. Um dia eu estou na General Câmara, ali o sindicato nosso era ali, ainda é, né, na João Pessoa 296, e eu estou ali, eu abro o jornal, está lá. Estou no bar aí, tomando uma ali no bar ali, no sindicato dos operários e tal, Praça Tereza Cristina, estará presente lá Oswaldo Pacheco. Olha só, a hora que eu li Oswaldo Pacheco, puta, eu tremi. Porque a gente conhecia esse homem, conhecia da história de falar. Todo dia da história.
Ele acabou não indo, foi o irmão dele, ele não pôde ir. Mas estava lá, Vitelbino, anúncio, como se anuncia aí hoje. Estava um anúncio no jornal lá. Sindicalistas se reúnem, Vitelbino, Silvino. E eu olhava assim e falei, caramba, eu falo, me arrepio até hoje, estou me lembrando lá daquela época, coisas... Você tinha admiração por trabalhadores, você que era estudante, o cara matuto lá de... Eu tinha morado no Rio e tal, mas enquanto militar, né? Aí você... E você não era o Zé Mané, você era um cara que estudou, fazia história, pô. Aí tu vê aquela... Eu perguntei pro cara do bar, onde é que é essa praça aqui, Tereza Cristina? Ele falou, é aí. Porque ali na esquina da Tereza Cristina não tem praça ali, né? E ali era aquele... E esse sindicato? Ali, aquele prédio ali. Paguei a conta, atravessei a rua e entrei lá. Numa sala de aula, porque ali tem um colégio junto ali e tal, do sindicato. Sentei lá, fui assim, eu ficava babando assim. E eu estava ali, eu era um estranho. Para todo mundo eu era um estranho ali. E a gente vivia aquele momento de medo, certo? E que eu não sabia disso, que era tão pesado assim, porque lá em Campinas era uma coisa distante. Aqui não. Aqui os companheiros não eram meus companheiros ainda. Eu estava entrando aqui. Mas ali estavam homens que tinham ficado presos no Raul Soares. Ali estavam homens que tinham perdido companheiros e amigos e familiares na luta contra a ditadura. E eu estava ali diante de parte da história desse país, entende? Então essa foi a minha... E aí chega todo mundo, a gente senta lá o pessoal lá. Aí aconteceu até um negócio interessante, né? Quando eles viam um cara estranho, que sou eu, né? Eu já estou sabendo, né? A gente percebia, né? Que a gente é assim, a gente... Legal. A gente aprendia coisas assim. Quando entrar num restaurante, a gente escolhe lugar para sentar, para ver onde tem saída. Se a polícia chegar lá, a gente sai por aqui. E não era neura, era um negócio sério, porque quando a polícia batia, não tem para ninguém. Então você conhece como é que são os procedimentos e tal. E a gente obedecia isso com rigor, né? Era muito importante que nós não caíssemos, né? Então até que eu venho para cá e a recomendação é essa. O Ademir falava, Bagrão, tu vai para lá, mas tu fica na encolha, certo? Porque nós ainda não caímos, os caras tão doidos para pegar a gente. Nós era quem? O Partidão, o Partido Comunista. A gente só vai cair em 75. Um amigo meu da história, lá, do curso de História em Campinas, em São Paulo, é que cai, aí vai abrindo o pessoal, e a gente cai lá. A gente não, meus amigos caíram, eu estava aqui, não me aproximei de ninguém aqui, o único momento de aproximação foi esse que eu estou relatando, e eu fiquei escondido, e eu via... Mas só terminar. Eu estou lá na sala do curso lá e começa, vamos nos identificar, quem é quem? Você fala e tal, lógico, para saber quem era eu, né? Aí quando perguntam para mim, aí fulano, não, eu sou não sei o quê, não sei o que lá, sou não sei o quê, aí perguntam para mim, um cara que nem sotaque de santista tem, cara de tonto, de caipira, cururuzão lá, ou então é milico, tem cara de bravo, né? Milico, né? Aí, infiltrado, essas neuras que eu acabei de relatar. Que neura não, era o correto, tinha que ser assim mesmo. A coisa era séria, era pesado. E aí o que eu vou dizer, né? Podia dizer alguma coisa babaquinha assim, eu estou aqui diante dos meus ídolos, né? Certo? Mas não era isso, né? Oswaldo Pacheco não estava lá, né? Estava o irmão dele. Então era uma convocação para o povo em geral, ainda faço uma brincadeira que um rapaz que estava lá não gostou muito da brincadeira, que é o Braga, o Braga, nosso amigo, tornou-se meu amigo, né? Que era líder sindical, foi presidente da Federação Nacional da Estiva, fomos militantes, nós, quando eu participo do sindicalismo mais tarde, eu ainda devo falar no decorrer desse depoimento, a gente foi muito companheiro no movimento e tal. Aí o Braga começa a me apertar, o Braga era muito rigoroso, né? Mas você é o quê? Você é dele. E como é que o senhor está aqui? Eu falo, não, aí eu não perco, nunca consigo perder o humor, né? Foi o primeiro confronto que eu tive com o Braga. Tivemos vários confrontos depois. Aí eu disse lá, bom, eu peguei um pedaço do recorte do jornal assim. Bom, estou aqui como povo em geral, porque aqui fala, convoca o povo em geral. Então foi um negócio que ficou todo mundo desconcertado, né? A gente não permitiu o humor, né? A esquerda naquela época tinha umas coisas assim, não se permitiu o humor e tal. E eu era meio esculhambado.
E eu me identifico assim. O Braga arquivou naquele momento uma certa bronca minha que perdurou por muito tempo. E que depois a gente se abraçou lá adiante, quando a gente se cruzou na faculdade de economia e tal. Mas... E foi assim, uma coisa maravilhosa. E a Neura, minha mulher grávida, começou a cair o pessoal. Eu fazia parte Eu fui fazer história em Campinas, o Ademir me levou para fazer história, eu larguei a engenharia para fazer história. E logo eu comecei a participar do Centro de Estudos Históricos. Por um descuido da ditadura, quando toda a estudantada vai presa, os DAs, não, era Centro Acadêmico que chamava, né? Depois que vira DA. O Centro Acadêmico todo vai muito preso e tal, e pendura, e bate e tal. Os centros de estudos históricos ficaram meio inatacados, porque era uma coisa aparentemente diletante ser centro de estudos históricos. Mas então a gente teve congresso em Goiânia, congressos em vários lugares, e aí foi se juntando o pessoal. E o pessoal de Santos lá e tal. Quando eu venho para cá, eu transfiro para cá a história. Olha na classe de quem eu caio. Eu já no segundo ano. Estava fazendo primeiro ano, terminava o primeiro ano na Católica de lá, transfiro para cá em 74 já, porque 73 eu perdi. Eu entro no curso de História. Eu caio no segundo ano, na classe de Cecílio, que eu já referi, vocês devem conhecer, uma pessoa. Armindo. Betão não. Betão era goiaba naquela época. Pode falar goiaba do Betão? Se ele não tiver para nos escutar, né? Ele fazia ciências, o Betão. Mas já era aquele homem que mandava no DA, era a voz que mandava dentro da São Leopoldo, lá dentro do Frei Gaspar, que era o nosso DA lá. Ele não fazia história, o Betão. Depois veio para a história e tal, caiu, tomou juízo, veio para a história, é um puto historiador hoje. Mas historiador, não estou falando historiógrafo, não. Betão é coisa séria para ser respeitada. E tomou juízo, né? Largou ciências lá, vai ficar atrás de Newton lá, pô, vem para cá, atrás de Marx, o Zé Maré. Eu tenho essa liberdade com o Betão, meu amigo. Ele gosta muito de mim, Betão. Cuida de mim, eu chamo ele de tio. Ele me chama. Eu sou mais velho que ele, não conta pra ele. Mas aí, E aí eu começo... E eles eram uns comunistas diferentes que eu. E eles não me pegavam porque eu era diferente deles. E naquela época... Eles eram ligados, hoje a gente pode falar, né? Eles eram ligados ao MR8, que era um movimento de esquerda, que nós tínhamos críticas. O Partidão tinha críticas a esse pessoal. Fui para o MR8. Mas eu não sabia eles nunca abriram que era do MR8. Mas eles gostavam de mim. Cecílio, de vez em quando, falava assim, pô, esse cara tem uma cara esquisita, mas ele fala umas coisas aí que eu acho que tem uns verdade. Onde é que ele descobriu isso? Ele fala assim, né? Que eram umas leituras diferentes, assim, umas coisas... pensava de... E ele me adorava, mas não podia falar que gostava de mim, o Cecílio. Vai falar que gosta de mim. Mas depois a gente fez uma amizade grande, a gente... Naquele tempo teve... Eles tiveram baixas, né? Eu não, que eu fiquei... Eu tinha orientação já de Campinas, de ficar calado, né? Por isso eu não participei deste movimento, desse momento, que acho que os depoimentos de quem o pessoal daqui deve ser muito rico, porque eu ficava vendo aquilo, né? E como eu disse, minha mulher grávida, os filhos nascendo, numa cidade estranha, trabalhando no cais. É difícil você enturmar sua mulher com o pessoal do cais. E aquele medo, não se enturma com ninguém. É uma coisa, né? Meio neurotizante e tal. Minha mulher, para dar luz, foi para o interior, voltava, né? Tanto é que eu venho para cá em 73, o Helder nasce em 74, fevereiro, a Fernanda nasce em fevereiro de 75, né? Você imagina, trazendo para cá uma mulher toda deslocada, os amigos todos ficarem em Campinas. Imagina como essa mulher sofreu. Uma gravidez nasce em 74, outra gravidez nasce em 75. E na crise de 75 era obrigado a trabalhar, porque a crise do Porto de 75 não punha dinheiro em casa e ela teve que trabalhar. E a crise do Porto. Coisas que nós aqui em Santos estamos sujeitos a isso. Tem uma aí batendo na porta. Tarcísio, como que dá a sua entrada no Partido Comunista? Lá em Campinas? Não, no geral. Lá, aqui eu nunca fui aqui eu nunca me aproximei do pessoal do partido, por orientação mesmo de lá, né? Foi nesse seminário que a gente discutiu isso aqui, que discutiu lá, o que o Ademir promoveu, né? E
E eu me destaquei porque, naquela história da mais-valia, quando ele viu assim, falou, pô, o que é isso, né? Ele falou, que pedra é essa aí, né? Então ele falava e usava a expressão de lapidar essa pedra, né? Que ele já estava no 3º ou 4º ano de história, quando eu entro ele já se formou, eu entro em 72 na história, e ele já se formou aí. E então ele é paixão, assim, esse cara, e ele começa a me formar, começa a me dar leitura, começa a me dar bababá, e os nossos assistentes que iam para lá, né, o pessoal de São Paulo ia para lá e tal. A gente teve muito tempo, fomos assistidos pelo poeta e tal, o cara, o Serjão e tal, e eu era mais ou menos assim um cara que tinha lido, né? E por eu estar casado e tal, eu não era assim também... não sei se pela formação lá do meu pai, do rigor com que ele disse, que era coisa séria, a luta, a tomada do poder e tal, a distância que se tinha, né? O pobre de chegar lá, né? E tal. De que a gente briga, mas quem vai tomar os burguesinhos que falavam eram os amigos dele lá. Classe média alta, né? A gente era pobre mesmo, né? Então é o Ademir que forma minha cabeça e que me torna um militante do Partido Comunista lá em Campinas. E como eu não tinha... eu não vou para a DA, não vou para nada, mas ele me preservava para ser, assim, que era um cara que discutia com ele. Apesar de estar no 4º ano de história e eu estar entrando... Ele me leva para fazer história... Mas era um cara que discutia com ele assim no mesmo nível. Era eu, ele, o Paulo Koziuk, que não queria militância, puta cabeça e tal, que discutia Marx, né? Que discutia essas grandes teorias e tal, né? Plekhanov, aquela... Então, e ele... Foi assim que eu fiquei, né? Fomos ficando e tal. Mas, quando eu chego aqui, é uma coisa maravilhosa, mas eu não vou para militância, não vou para... Você vê os companheiros aí caindo. Então, tocava campanha em casa e minha mulher gelava, né? Aí cai um amigo lá, cai o Gustavo, cai o outro. Aí você, puta. Aí chega os homens, caiu fulano, não para, não abre lá. Lá a gente tinha o codinome dentro do partido, né? E o apelido. Então ninguém sabia o meu nome. Ninguém sabia o meu nome. Era Bagrão ou o codinome do partido. Aqui em Santos não tem o codinome e nem tem Bagrão. É um outro nome, é o meu nome mesmo, né? E quando o Gustavo, que é amigo nosso, foi pendurado, né? Pendurado é ser torturado. Bom, quem está vendo isso? Aí a gente recebe o recado assim, ó, Gustavo teve que abrir todo mundo. Você foi aberto, Zé. Zé não, o Bagrão, tu foi aberto. Zé foi aqui, Zé é daqui, né? E aí tocou o pavor, né? Pega a mulher, manda pro interior e fica esperando, né? Mas nunca me pegaram, nunca fui, né? Porque aqui eu não estava junto com o pessoal daqui, né? Eu estava junto assim, íamos da mesma escola, e eu lá, né? Aqueles malucos, são meus amigos, adoráveis, distribuindo a hora do povo. Eu pegava lá e tal, e já passava para aqui, né? Para não... Então foi assim, então eu participo sabendo das coisas, mas não lá dentro, né? O pessoal me respeita a minha cabeça, devem ter críticas pela minha não militância aqui em Santos, né? Então talvez eu esteja até tentando me justificar aqui, sei lá. Mas então foi assim, né? E dentro do sindicato a gente começa um movimento para tirar lá o sindicato era coisa fechada, né? E a gente conhecia o sindicalismo de Santos de história, né? De ler, né? Eu vou conhecer por dentro, né? E a gente tinha lá um presidente do sindicato, já estava lá há 16, 17 anos, acabou ficando 19 anos, né? Então, a gente tinha que derrubá-lo. Começa a se aproximar o pessoal de esquerda e tal, e a gente vai. Ali eu conheço uma pessoa muito inteligente, que era o Merkel, já falecido, um colega nosso. O Bartolomeu, que foi das Ligas Camponesas, lá tornou-se nosso presidente, nosso ídolo por muito tempo. E a gente vai, então, dentro do sindicato. Tinha nas assembleias, tinha 2
terrores do Nelson. Nelson Matos era o presidente nosso, já há 16, 17 anos na época, no sindicato. O senhor, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim. O tempo nos leva a entender as coisas, o amadurecimento e ao deixar coisas de lado, a entender o momento histórico, as condições e tal. E os inimigos são na política, na questão ideológica, no pessoal, não. E ele fala que os dois terrores de Assembleia, né, que infernizavam ele, né, com aquela verve e tal, era eu e um outro companheiro, que era o Augustines, que eram os leões de Assembleia, né, era quem... E nesse agito nosso, né, foi se crescendo, não com a nossa, mas com a dele, com a minha nem tanto, participação de formulação de uma estratégia para derrubar aquele período que a gente só vai conseguir isso em 82. Né? Em 75 vem a grande crise do cais, né? E eu estava fazendo história em 74. Em 75 vem a crise do cais, eu fazia na Católica, e eu tive que abandonar a escola porque não tinha dinheiro, né? Nós, avulsos, temos esse detalhe, que é uma particularidade muito de Santos, e depois tive a oportunidade de conhecer nos vários portos do mundo, em função da minha carreira como sindicalista, e que a gente sofre diretamente os impactos das recessões, das crises do capitalismo, né? Das crises cíclicas ou dessas crises pesadas, tal qual essa que está aí presente. Nós estamos falando aqui em março de 2009, nós temos uma crise aqui que para Santos estoura aí em maio. E na crise de 75, eu abandono a escola, abandono a história, né? E, para vocês terem uma ideia, eu pagava de aluguel 750 mil cruzeiros, eram 1.000 cruzeiros, e em fevereiro de 75 eu consegui ganhar 732 mil cruzeiros. Eu tinha o Helder recém-nascido, ele nasceu 9 de fevereiro, e não tinha dinheiro para trazer. A mulher foi dar à luz lá no interior, eu não tinha dinheiro para trazer ela de lá, né? Então eu fui ver meu filho no berçário. Na hora que eu fiquei sabendo que ele nasceu, eu fui para a estrada, caroneiro velho, e fui-me embora até Rio Preto. Não tinha dinheiro, né? Essa é a característica do avulso. Avulso recebe todo dia. Quem ganha dinheiro todo dia não tem dinheiro no final do mês. E quando não tem navio, não tem carga, ele não tem dinheiro. É a crise que nós vamos ter aqui. E foi uma crise assim que teve em 75. Mas como tem aquela coisa da formação do pai, aquilo que eu falei, tem que estudar e tal, eu falei assim, esse negócio de cais aqui não vai dar dinheiro não, né? Deixa eu voltar a estudar. E aí eu vou fazer... Tinha um negócio interessante. Eu fazia história, eu fazia umas perguntas lá, professor, uma pergunta de economia, né? Não, era de história, mas é que tinha aquele viés marxiano, pode usar esse termo? Marxista, pergunta, né? E aí, então, bom, vou estudar agora o que eu vou fazer. História não dá emprego para ninguém. Engenharia eu não quero, nem tinha engenharia aqui, não tinha engenharia aqui em Rio Preto, aqui em Santos. Aí eu falei, vou fazer economia. E assim fui fazer o vestibular de economia. Fui fazer o vestibular de economia, pimba. Como pagar se eu não tinha condições de pagar a história? Que em 75 foi tão cruel que o governo do estado naquela época tinha um sistema de bolsas que você pagava depois. E eu falei, deixa eu pegar uma bolsa aí do Emídio, como é que era? Um gordão que era governador do estado, Emídio, era um banqueiro, era governador do estado, não lembro o nome agora, eu ia fazer o trocadilho, a brincadeira que a gente fazia. Então eu peguei uma bolsa da Caixa Estadual e fui fazer economia, porque não ia dar certo isso. E com isso, eu entro fazendo o curso de economia, eu entro no curso de economia em 76. Eu entro no curso de economia. E em 77 eu faço um concurso do Banco Central e vou ser técnico do Banco Central. Vou trabalhar no Banco Central. Porque CAIS não dava mais, não dava, né? Eu tinha abandonado o CAIS e tal.
fui trabalhar no Banco Central. Aí eu fico de resguardo, né? Nasço eu, em fevereiro de 75 nasce a Fernanda. E eu tô... Aí em 76 eu vou fazer economia, porque eu tinha essas condições, né? O nosso trabalhador avulso hoje não tem a condição de se recapacitar, né? E aí, em 77, eu entro no Banco Central. E aí eu entro em resguardo e fico no Banco Central. Logo o Banco Central abre aqui, fico trabalhando aqui, mais aquele trabalhinho de Banco Central, tal. Mas a coisa não consegue ser isso, né? Aí eu vou na economia, aí eu já vira representante de aluno, representante do conselho, representante viro presidente do DA. Aí eu começo a ter contato com aquele povo todo de novo, né? Mas era um funcionário do Banco Central que era o presidente do DA, né? Então, mas eu estava lá com ele. O pessoal sabia que eu era confiável, né? E o curso de economia nunca foi de uma militância muito grande, né? Apesar que a gente formou grandes cabeças ali dos nossos alunos. Eu me formo, já começo a dar aula, né? Me formo em 79, já começo a dar aula em 80. Por uma quase que imposição dos próprios colegas. E uma coisa interessante, né? As matérias que eu vou dar é logo no terceiro ano. Então eu dou aula para colegas meus do terceiro ano, né? E eu vou dar História do Pensamento Econômico. E aí, em 1980, o professor que dava aula lá era um professor muito sério, uma pessoa admirável, que tinha sucedido o Erasmo Dias. O Erasmo Dias dava essa aula. Erasmo Dias foi pessoa reconhecida aqui na cidade, que tinha sido secretário de segurança e tal, e que bateu e prendeu muitos companheiros nossos da esquerda. Bom, vocês conhecem a história dele, não preciso contar aqui. E você vê como é que era o nível, né? Onde manual e tal. Aí eu chego lá, formação da gente, culpa do meu pai, tem que estudar. Primeiro dia de aula para meus colegas, muitos dos alunos que estavam ali eram meus colegas em BP e tal. Ô, capital! Pá! Pô, Zé, aqui era Zé, né? Tal, Zé. Então, eu gosto muito desse meu nome, Zé. Z-E-E. Bom, e aí, em 1980, os alunos de economia, os cursos de economia, começam a conhecer Marx, começam a conhecer o Capital. Eu peguei a contribuição para a cabeça desses meninos e formamos gente maravilhosa lá. Fá Barbosa, Fabrício, Conceição, Ricardo, um mundaréu de gente, de meninos que vieram. Naquele tempo não existia, não tinha o PT ainda, então a nossa preocupação foi formar uma cabeça de crítica, uma cabeça de esquerda, né? De privilegiar a economia política em detrimento do The Economist, né? Que é as duas grandes vertentes do estudo da economia, né? E quando esse pessoal se forma, né? A gente traz eles vêm para dar aula, né? Ironia, né? Eu fui professor, Fá Barbosa, uma cabeça, né? Um grande economista. Foi meu aluno, se forma, a gente chama ele para dar aula, aí quando abre a vaga de presidente, de chefe de departamento, indico ele, né? A gente indica, vai ele, né? Eu nunca fui muito da burocracia, da administração, sou totalmente incompetente para essa administração do cotidiano, da burocracia. Mas formamos grandes, a gente teve um início de ter um grande destaque no panorama dos cursos de economia. Nós levamos a São, não era Unisantos ainda, levamos a São Leopoldo a esse patamar. Foi um trabalho muito mais desenvolvido pelo Barbosa depois do que por mim. A mim coube esse início apenas, esse despertar aí. Temos um intervalinho agora, é isso? Esse sinal que vocês deram aí? Não, vem. Continuação da entrevista com José Tarcísio Florentino. Nós estamos... Você está falando sobre o trabalho na Faculdade de São Leopoldo de Economia, né? Isso. Isso.
Você falou que no CAIS, em 75, teve essa crise. Você podia falar um pouco da crise, né? Pode completar o trabalho da economia, né? Se quiser colocar, mas aí já entrar na questão do CAIS, né? A crise de 75, que se recupera, o sindicalismo, a chapa, e aí... Sobre a questão da economia, do curso de economia. Eu costumo dizer que eu deixei de ser comunista quando eu fui fazer economia. Mas como é deixar de ser comunista? Ninguém deixa de ser comunista, certo? Não tem esse troço, não existe isso. O pensar não fica de lado nunca. Mas você aprende... não se aprende economia, não se entende economia sem conhecer Marx. Não tem jeito, isso não tem jeito. Mas aí você começa a ver também que você pegando as categorias marxistas, como é que você redistribui essa acumulação, como é que se faz a acumulação tão bem analisada no Capital pelo Marx. Então, bem, e aí eu, cético, sei lá, ou por estar desenturmado, ou sei por estar fora, por razões outras, eu costumava brincar assim, troquei e naquele momento estava surgindo um novo monetarismo, a linha do Milton Friedman na economia e tal, e que divide a economia, começa todo mundo a estudar, e nós chamávamos assim pejorativamente de The Economist, uma escola americana para interpretar e entender a economia. E que vai valorizar o mercado, as regras do mercado, o livre mercado, sem controle, retoma lá uma nova questão da mão invisível do mercado, que ele se autorregula. Coisas que a gente sabia que não era assim, tá? Isso que está mostrando a história agora. Mas, então, a gente já tinha essa crítica de que isso era inexistente, obviamente, pela formação marxista da gente. Mas a gente também vê as dificuldades dos países comunistas, deixa eu chamar assim generalizadamente, na questão da acumulação e tal, e vocês viram que eu estou aqui trate-bitate, é porque é para justificar o injustificável. Abjurávamos o mercado, mas também tínhamos críticas ao que ocorreu na União Soviética, por exemplo, ao que estava ocorrendo. Então, o pessoal brincava que eu troquei a foice e o martelo pelo mercado e o martelo. Que eu comecei a me interessar pelas leituras que levavam a uma interferência do Estado cada vez mais na redistribuição do excedente gerado na economia, e que já tínhamos países na Europa Ocidental com sucesso que eram a social-democracia. Eu não tive a felicidade de participar com esses meus amigos todos que eu tenho hoje da sua militância política em Santos, lado a lado. Tirando dentro do sindicalismo, mas a militância, essa militância do jovem, do estudante e tal. Então, até que eu nunca fui do PMDB. Eu fui do PCB, lá em Campinas, e Partido Comunista, e depois fui do PSDB. Porque lá a minha cabeça era comunista, uma cabeça de um comunista, e eu estava, nesse momento, depois de fazer o curso de economia, me transformando num social-democrata. Alguém pode até dar risada do que eu vou dizer. As minhas duas filiações partidárias foram por questão ideológica, sempre. Algum vai dizer, PSDB não é social-democrata, isso particular, mas são as duas coisas que me motivam, me levam a ter militância política. E que me levam até hoje a fazer política, essa convicção de que a nossa saída
bem-estar da sociedade, a acumulação e tal, está no mercado e o martelo. O martelo aqui, no caso, faz um trocadilho lá, mas é a verdade que é a presença forte do Estado regulador para... Eu costumo brincar assim, o que é ser esquerda ou direita hoje? Né? Direita, eu brinco, então eu digo, direita é querer que o governo reduza os tributos. Esquerda é que você querer que o governo redistribua melhor a parte que ele apropria-se, que são os tributos, aquela sua renda de apropriação desses tributos, que ele distribua melhor. E que o Estado pode fazer isso dentro do Estado capitalista. Temos o exemplo da Europa que fez isso. E daí as minhas convicções sociais-democratas. Em resumo, a troca da foice e o martelo pelo mercado e o martelo. Com essa crise agora, eu vi que eu estava atual. Ironias da vida. Bom, brincadeiras à parte, não é brincadeira, é verdade isso. Nós estamos falando aqui daquela transição e você pergunta sobre a crise de 75. O capitalismo está sujeito a crises periódicas, pequenas crises e tal, e na década de 70 a gente tem uma pequena crise do petróleo e tal, aquela crise do petróleo, mas a gente tem também a mudança da política econômica do governo federal, que sai Delfim Neto, entra Mário Simons e tal, a gente muda um perfil eminentemente importador para um perfil mais exportador. Então, nessas mudanças, o cais sente crise, sente a crise. O termômetro é o nosso porto. Essas análises todas que a gente está vendo aí de que a economia está assim, o assado, é o momento em que está se negociando as coisas, estamos comprando ou vendendo e tal. E Santos vive do momento da entrega da mercadoria. O que você comprou, o que está chegando, você vai descarregar, ou o que está vendendo, você vendeu e está embarcando para ser entregue. Na crise mundial agora, ninguém vai comprar e ninguém vai comprar do Brasil, o Brasil vai comprar muito pouco lá fora. Então, daí essa minha tese de que nós teremos uma crise forte aqui, logo, eu digo maio aí, talvez eu tenha enganado, tomara que sim, em função de que nós não teremos uma queda muito acentuada da movimentação de mercadorias aqui. Porto é uma coisa muito sensível e está sujeito à sazonalidade, o que caracteriza, inclusive, as relações de trabalho nos portos. Você tem uma relação de trabalho das mais modernas que existe, que é o trabalhador avulso. O trabalhador avulso, ele acorda desempregado e dorme desempregado. Opa, explicando melhor. Ele sai de manhã, tem trabalho, ele é engajado no trabalho, trabalha, ganha, recebe no outro dia. Não tem trabalho, ele volta para casa. O dia que tem muito trabalho, ele trabalha muito. O dia que tem pouco trabalho, ele trabalha pouco. Sem nenhum custo para o seu empregador. Mesmo porque ele só tem empregador durante o período que é engajado no trabalho. E para isso ele vai produzir, carregar ou descarregar e será remunerado. É o tipo ideal para o capitalismo. E o trabalhador avulso tem essa consciência. Se a gente parar algum momento para ver como é que se dá a formação dos sindicatos no Brasil, a gente vai ver que os sindicatos dos avulsos têm uma formação diferente dos outros sindicatos dos empregados, dos trabalhadores de modo geral. O sindicato dos trabalhadores avulsos, ele vem das caixas assistenciais, porque essa característica do trabalhador avulso, de ser contratado para o embarque, para quando tem trabalho, para o embarque ou para a descarga. Ou seja, o seu emprego existe em função de ter ou não movimentação de carga. E que pode ter muita movimentação de carga e pouca, a questão da sazonalidade. E as responsabilidades do empregador termina no final do dia, às 19 horas. Acabou, já embarcou tudo, até logo, tal, nunca mais tem responsabilidade social. Por exemplo, a questão do fundo de garantia, que para a maioria dos trabalhadores foi uma perda de segurança no trabalho, quando é implantado o fundo de garantia, para o trabalhador avulso é um grande ganho de qualidade, de ganho real mesmo, porque ele já não tinha a segurança da estabilidade no emprego. E não era com 10 anos, não, querido. Ele não tinha estabilidade no dia seguinte, ele não sabia se ia ter emprego no dia seguinte. Como não sabe hoje se vai ter emprego no dia seguinte.
O empregador não tem responsabilidade alguma com o seu contratado. Aquele seu empregado, que ele contratou às 7 da manhã e vai dispensar às 19. Então, os trabalhadores começam... e esses trabalhadores, lá na origem, eram catados em todos os portos do mundo. Cata, aquele lupenzinato. Lupenzinato é um termo... Bom, aqueles caras que não têm o que fazer ali dentro do porto, estão lá desempregados, eram catados para operar os navios. Esses trabalhadores começam a se organizar em caixas assistenciais. E a origem do sindicalismo, do sindicato desses avulsos, é diferente dos outros sindicatos, porque ele se dá em cima do assistencialismo mesmo. Não é nada pejorativo falar de sindicato assistencialista. É essa organização de solidariedade, da responsabilidade social com o seu parceiro, com o seu companheiro, de quem nós que estamos hoje com emprego, contribuir para quem está fora do emprego, mas que amanhã ele estará trabalhando e eu estarei fora. Essa solidariedade que cria as caixas que lá, logo adiante, vai se transformar em sindicato. E se transforma em sindicato porque, na década de 30, a gente tem um governo se propondo a organizar os trabalhadores. E quando vem, você pega o sindicato aí, se tiver de 30, o meu, lá, o nosso, lá dos conferências de 32, esse pessoal que já estava organizado se organiza em sindicato. E suas relações de trabalho, a sua formação, a sua empregabilidade, se dá, que foi motivo de crítica, que era medieval, se dá de forma medieval mesmo, a moda das corporações de ofício da Idade Média. Porque era o trabalhador preparando o próprio trabalhador, o trabalhador escolhendo entre seus pares quem vai ser o mestre, quem vai ser o contramestre. Porque o ônus disso tudo também é desse próprio trabalhador. O empregador só tem o problema, só tem a responsabilidade de contratá-lo de manhã e pagá-lo à tarde. Contratar de que jeito? Peça no sindicato. Isso não é crime algum. É só entender a história. Mas isso se afigurou, de repente, como um crime, porque o trabalhador tinha autonomia, não podia ter essa autonomia, razões outras que a gente vai encontrar explicação. E os avulsos são eleitos como inimigos da produtividade, da eficiência, etc., etc., que vai despontar na grande proposta de transformação das relações de trabalho no Porto, que culmina na Lei 8.630, já no ano de 1993. Mas que é produto do PL 8, que quem é de Santos conhece, o famoso embate em torno do PL 8, é um projeto de lei número 8, de 1991, fevereiro de 91, e que traz uma nova realidade, propõe uma nova relação de trabalho no Porto e traz a privatização do Porto, deixando o Porto de se pertencer ao Estado, a operação portuária no Porto deixa de pertencer ao Estado, no navio continua sendo dos avulsos, mas no Porto em si passa à iniciativa privada, como já era no mundo todo. No mundo capitalista, óbvio. E, nesse momento, nós estamos, nós os avulsos, eu ia dizer que estamos despreparados, mas é um pouco forte eu dizer isso. Na verdade, essa autossuficiência do sindicato levou-nos à crença de que essas leis não pegam. Para você ter uma ideia, nós temos uma Constituição de 1988 e que não valia no Porto. Não valia para as nossas relações de trabalho. Ou seja, a Constituição não pegou no Porto. Eu explico. A Constituição de 88, naquela briga entre a unicidade sindical ou o pluralismo sindical, sai para um meio termo, um acerto à la brasileira de unicidade sindical, mas tendo por limite o município, etc., etc., e com algumas exigências. Ninguém é obrigado a ser sindicalizado, ninguém pode ser proibido, impedido de se sindicalizar. Isso foi letra morta até 93 para nós no Porto. A Constituição não pegou. Porque se você não fosse sindicalizado, você não trabalhava no Porto. Ou seja, a história pesou mais. Medieval, corporativo, sim. Gerador de riqueza no mundo todo, esse tipo de relação social.
certo? Gerador de riqueza. Só pegar uma categoria marxista de novo, né? Nós éramos acusados de ser o grande custo, nós os avulsos, o grande custo, o grande empecilho para a expansão da exportação brasileira, o alto custo. Não era o alto custo do Brasil. Podia ser os altos salários nossos, em relação aos outros trabalhadores que sofriam com o arrojo salarial imposto pela ditadura. A falta de liberdade sindical imposto pela ditadura. Mas a nossa relação de trabalho se dava em cima da produção. Se você produziu 0, você ganha 0. Se você embarcou bastante, você ganha bastante. E pegando então a categoria marxista que eu comecei esse discurso maluco meu, essas goiabices minhas. Nós não somos custo, nós não estamos onerando, nós estamos transformando o seu produto em riqueza. E eu dizia, se o senhor produzir os seus automóveis e ficar no pátio, eles vão apodrecer, vão enferrujar. A sua laranja vai apodrecer no pé. Porque o Marx, quando ele fala da mercadoria, a mercadoria, o produto só se torna mercadoria na troca. Quando é realizada no mercado, é o termo que ele usa. E você só vai vender isso aí se embarcar aqui. Portanto, isso aí só vai virar riqueza quando nós, trabalhadores, viabilizarmos que o seu produto torne sua mercadoria. Entregamos ele lá fora. Nós fazemos parte da geração de riqueza. Não venha nos acusar de custos e empecilho à sua exportação. Por que esse recado que eu dava? Porque, naquele momento, PL 8, início de 91, nós temos nesse país o pior governo na história desse país, que é a ascensão de um homem comprometido até as raízes com o que há de mais reacionário e retrógrado que é na história desse país, que foi o Sr. Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. Um menino saído dos coelhos da corrupção dos políticos nordestinos, torna-se presidente desse país e ele resgata uma coisa que nós sofremos com isso diretamente. Ele levanta uma bandeira da luta contra os marajás. E era uma metralhadora giratória esse contra os marajás do governo. Nós tínhamos sofrido esta acusação pela revista O Cruzeiro, o seu Davi Nasser, um grande jornalista, que lá na década de 50 nos acusa, nós portuários, eu ainda não era portuário à época, de ser os marajás do cais. Só porque o trabalhador aqui ganhava mais que o trabalhador que não era do cais. Porque as nossas relações eram fechadas, eram esse tipo que eu descrevi. E quando fala em Marajá do Cais, em Marajás da luta, há uma identificação direta com os Marajás do Cais, que éramos nós. E isso serviu para que batesse em nós diretamente o grande alvo, o grande inimigo, fomos nós. E inimigos em que você tinha uma certa coalizão tácita entre o usuário do porto, o exportador importador, e o nosso tomador de mão de obra, que eram as agências de navegação. E eles reclamavam a privatização do porto, das atividades portuárias, e esses operadores esses agentes de navegação, representantes dos armadores que nos empregavam, para justificar os altos custos, endossava de que a culpa era nossa. O governo lavou as mãos e o pau ficou entre esta reivindicação dos exportadores organizados, criaram uma associação de exportadores do Brasil para brigar contra nós. Quando o grande foco era a privatização do porto, mas nós fomos eleitos os grandes inimigos. E eu tinha uma análise diferente, que essa análise que eu acabei de dizer, de que essa lei iria pegar, porque nesse momento você tem essa aliança de todos, você tem o capital e o Estado aliados contra nós,
Nós temos uma cultura que a gente se fecha, temos até trabalhadores que ganhavam menos contra nós. E eu era uma voz discordante. Eu achava que a lei ia pegar e... Mas fui, assim, pisoteado. Eu estava trabalhando, tinha deixado o sindicalismo, a militância, né? Eu estava só trabalhando, quando o Merck, esse cara tinha uma formação comunista muito forte, uma análise muito séria das contradições do trabalho, vai no navio que eu estou trabalhando, meu navio lá. Tarciso, ele me chamava de Tarciso, no caso o pessoal me chama de Tarciso. Esse PL8 vai pegar, eu tenho a mesma leitura que você, e não temos... E você é o cara para ir lá conversar com esse povo. O nosso discurso não cola mais, está ultrapassado, e você tem que voltar para o sindicato. Voltar para o sindicalismo. Eu falei, não quero saber, não quero. Eu tinha deixado o sindicalismo em 88, né? A gente entrou no sindicato, né? Era da diretoria do Bartolomeu e tal. Tinha deixado, pendurado a chuteira. Estava trabalhando numa casa só, no Porto. Uma casa só, quer dizer, uma empresa só. Mas aí ele me intima ali, a gente estava ali no 12, ele intima que eu participe de uma reunião ali no sindicato, que era ali do lado. Eu saí do expediente às 19 horas, passei no sindicato e falei, deixa eu entrar, né? E a hora que eu entrei no sindicato, nós já estávamos na terceira prorrogação das eleições, porque ninguém queria ser candidato. O clima em 91, isso eu estou falando já é julho de 91, por aí, né? O PL8 já vinha desde fevereiro. O clima no Porto, o clima na cidade é insustentável. Nós tínhamos recentemente tido um problema com a companhia Docas, né? Com a Codesp. Tinha havido uma demissão muito grande, a prefeitura tomou o partido dos trabalhadores, parou a cidade, né? Mais uma vez eu tive um discurso destoante, eu sou meio complicado. Eu não estava no sindicato, mas quando perguntaram para mim, eu falei, eu acho errado isso. Acho que quem tem que cuidar do trabalhador é o sindicato. O poder público tem que se preocupar com o quê? Com os trabalhadores, é óbvio, mas também com os capitais da cidade. E o que está acontecendo, e acabou acontecendo depois, né? É a fuga de capitais da cidade. Santos sofre muito. Quando a gente pegar a história econômica de Santos, a gente vai ver que os capitais vão minguando, né? Você começa a receber empresas de fora e os capitais santistas vão minguando. Cai o câmbio não precisa mais ser aqui, o armazém geral de café não precisa mais ser aqui, o café tipo Santos também não é mais aqui, pode ser padronizado no interior. As inovações tecnológicas vão pauperizando a economia santista ao nível do capital. Ao nível do trabalhador, a sua renda não supre a pauperização, a evasão de capitais. Mas, e o Merck falou, o gordo, aquele teu discurso lá agora cabe, né? Você tem que levar lá, ajudar a enfrentar esse pessoal em Brasília. E eu vou então participar dessa reunião. Era a terceira prorrogação, não tinha ninguém para... E quando eu chego lá e tal, tem não, e você não quer? Eu falei, não quero. Não quero porque eu só quero aquilo, se eu vou aqui, você é presidente, tal, sou controlista. Controlista é o cara que manda o navio, o chefe de operações do navio, né? Eu vou vir para cá, eu vou mandar. Pronto, então já tenho presidente. E estava tudo pronto. E me pegaram a esparrela. E eu virei presidente assim. Quase acidentalmente, né? E logo já fui para a vice-presidência da Federação Nacional nossa. E a gente começou a fazer um trabalho. Fomos percorrer os portos do mundo. Vamos ver como é o que foi, a vítima que a gente foi, né? A gente estava sofrendo. O setor de transporte foi o que mais sofreu inovação tecnológica. E a inovação tecnológica vai substituindo primeiro a mão de obra mais elementar e tal, né? Mas vai se sofisticando essa inovação tecnológica até que chega no quem pensa. E estava chegando em nós a inovação tecnológica, eliminando nossos postos de trabalho. E aí eu viro presidente do sindicato. E de novo nesse híbrido, um negócio esquisito, né? Desligado da política, não alienado, mas desligado do movimento político e com um discurso
diferenciado, anacrônico. Não é anacrônico para frente, existe isso, é pretensão minha. Mas diferente do nosso discurso até hoje, de que a lei não pega, de que... Porque nesse momento a lei era produto daquela realidade econômica que o nosso velho barbudo lá já dizia. O Marx quase que escreveu sobre nós lá, estava lá escrito, pô. E eu venho com esse discurso esquisito e viro o presidente do sindicato. E viro o vice-presidente da Federação Nacional. E a gente tomando pau no Congresso, naquela época, a gente saía daí, eu saí daqui eu mais outros companheiros daquela época. Saímos daqui na segunda-feira, ficamos a semana toda em Brasília e voltava. Fizemos 150 emendas nesse projeto de lei. Emendávamos às vezes os finais de semana lá para fazer projeto, emendas e tal. E a gente começou a conversar a língua deles. Que língua deles? De que as CLTs que abjuravam. Nós não abjurávamos a CLT, mas nós aceitávamos o contrato coletivo. Tudo que a gente tinha em passe, a gente colocava para o Congresso que nós aceitamos o contrato. E com isso a gente quebrou as pernas de toda a oposição do Congresso, a direita toda que defendia o contrato, o livre contrato, não teve jeito, porque a gente não, contrato coletivo pode ir por aí. Porque nós sabíamos de todos os contratos coletivos que regiam nossas relações de trabalho nos portos todos do mundo. Nós nos demos ao luxo de escolher um tipo de contrato que mais nos interessava no momento, que era o da costa oeste dos Estados Unidos. Eu tomo posse no sindicato em 1º de outubro de 91. De fevereiro a outubro, o pessoal foi à América, aos Estados Unidos. Né? E depois o meu presidente não foi. Mas a gente tinha todos os informes da questão, como é que se dava a relação de trabalho no porto, nos portos da América. Totalmente diferente, costa leste da costa oeste. Mas eu fui para a Europa. Então, lá estive em Londres, estive em Tilbury, a gente teve lá 10, 12 portos lá, andando lá, conversando com sindicalistas, indo ao porto, vendo como é que era a operação, vendo como era antes, como é que não era. Então a gente tem certeza, tranquilo, de que nós estamos muito bem preparados para montar um contrato coletivo. É a primeira lei que trata da flexibilização da CLT, é a nossa. E a gente traz e mostra o contrato coletivo. E a gente tem como base o contrato coletivo dos trabalhadores do ILWU, que é o sindicato da costa oeste americana. Pega toda ali a Califórnia, vai até Vancouver, lá em cima, Seattle, Vancouver. E os empresários não estavam preparados. E eles correm. Até hoje, passado 99, de 93, passado esse tempo todo, até hoje não se tem um contrato coletivo no Porto. Os empresários não estavam, eles não imaginavam que tinha um bando de comunistas, de cara maluco aqui do lado de cá, que ia pensar do lado deles, superando o raciocínio mesquinho deles. E, não, nós topamos, pimba. Lamentavelmente, isso também não foi entendido por grande parte dos nossos companheiros, dos trabalhadores, né? E aí a gente pecou, foi uma ineficiência nossa, eu me penitencio, porque se eles não sabem é porque eu não soube levar isso para eles, né? E a proposta nossa foi derrotada, né? Naquele momento se alia os trabalhadores contra essas lideranças, da qual eu era uma delas, particularmente no meu sindicato. Eu acho que eu sou o primeiro sindicalista a cair, em 97. Nós temos uma aliança como é que eu falo? O pessoal da esquerda, da extrema esquerda, que tinha modus operandi e tal, com a direita, tem trabalhador de direita, lamentavelmente. E eles brigam pelo direito adquirido, tudo ou nada, direito adquirido. Em outras categorias com mais poder de fogo, nós paramos, tem que engolir a gente e tal. E a gente é expelido alguns presidentes desse momento, alguns são expelidos do movimento sindical, isso é 97 já. Quem cai, né? Cai o Quincas, cai eu,
não nessa ordem necessariamente, Caio, dos vigias, o Caio é um deles. Nós tínhamos 5 homens que pensavam o Porto do Brasil naquele momento. Os 5 formuladores, assim, né, dentro, na minha federação, não da, porque no Porto nós temos 3 grandes federações, as 3 nacionais. Temos a Federação dos Trabalhadores, dos Estivadores, que é a mais forte de todas, a Federação dos Portuários, que é dos empregados das companhias que administravam o porto, e a dos trabalhadores avulsos, que são todos aqueles trabalhadores avulsos que não os estivadores. Que é conferentes, concertadores, trabalhador de bloco, vigia, vai indo. Todos os trabalhadores avulsos que não os estivadores. Então, nessa federação dos avulsos, nós tínhamos 5 formuladores e que acabou canalizando nesse compromisso com a nossa confederação e esse resultado no que a gente viu na Europa, para uma proposta de incorporar a lei, mas segundo o que estava escrito na lei, né? Com aquelas nossas emendas todas. Quem eram os formuladores? Quem era? Era o Mário Teixeira, que ainda é o nosso presidente da Federação Nacional, um companheiro lá de Paranaguá, conferente. Era o Fernando Marcelo, sindicato dos conferentes de Recife. Era o Luiz Fernando, dos conferentes de Vitória. Era o Murucaí é um companheiro nosso, Vladimir, é o nome dele, o pai dele. PCdoB, gente, primeira hora, puta poderoso, cara, cabeça. No Porto de Rio Grande, estado politizado, pessoal. O Vladimir menos, mas cada intervenção dele era crucial, divisória. Divisória que eu digo de pôr as coisas no lugar, sabe? O Caio aqui, dos Vigias em Santos, é o grande teórico, o grande cara que formatava aquilo tudo. E eu, né? Eu era um dos mais falastrão do que fazedor. Bom, você me conhece, mas falastrão, falador, formulador, né? Desculpe, mas é. Mas não teve jeito. A campanha foi tudo ou nada. Você falou do Quincas. Como o Quincas se relacionava com essa política? Olha, o Quincas, quando a gente assume lá, o Quincas pega o barco já andando, ele não participa do projeto da lei, que ele já pega a lei ali. Mas o Quincas tinha uma sabedoria, rapaz. Quem trabalhou muito com a gente em Brasília, com a gente, era o Oswaldo Pacheco, que era o grande mentor ali, e o Braga, que eu comentei agora no início, que o Braga nem cargo tinha, tanto é que o Braga acaba virando presidente da federação sem ter passado pelo sindicato, como dirigente sindical. E a gente tinha grandes conversas com o Oswaldo Pacheco, e o Oswaldo Pacheco, de vez em quando ele puxava uma conversinha comigo, assim, Tarcísio. Outra coisa linda, assim, afetiva, sabe? E quando o Quincas vem para o sindicato, assume a presidência, ele tinha um respeito. A gente falava que ele era a cria do Oswaldo Pacheco. Ele tinha um respeito muito. Então, ele acreditava muito, confiava muito em mim, porque, em mim eu digo enquanto presidente do sindicato, né? Porque o Oswaldo Pacheco tinha dito para ele que eu tinha uma boa cabeça, certo? E ele falava assim, que eu tinha ideias que muita gente não entendia, mas que estava certa. Isso eu acho que foi...
Foi o maior elogio que eu já recebi. De um homem que é um trabalhador. De uma inteligência, de uma cabeça. E que falou para mim, um reles moleque que leu algumas coisas da vida e acha que entende. Bom, a gente não tinha muita intimidade, ele tinha muita intimidade, ele queria fazer o Braga. Eles dormiam no mesmo quarto, lá no hotel em Brasília e tal. E era um deles, né? Essa identidade, né? Eu não era um deles, eu não era estivador, né? Mas era... Então eu tive, assim, um respeito muito grande por parte do Quincas de que era... Ou seja, pode acreditar nesse menino, entendeu? Sabe uma coisa assim, eu não sei qual foi a conversa deles, mas a tal ponto que as nossas negociações na Cosipa, que a Cosipa e a Ultrafértil queria nos eliminar de lá e tal, eles pressionaram para ficar fora da área do porto organizado. A lei tinha particularidades para tratar os terminais fora da área do porto organizado. O Quincas também, um preito assim, que eu considero um preito que ele presta a mim. Em determinado momento, ele fala assim, vamos esperar os senhores fecharem com os conferentes. Que foi o endosso que eu tive do encaminhamento que eu estava dando para a negociação com a Ultrafértil, porque a Cosipa parou, a Cosipa veio com as botas em cima, teve uma resistência, teve greve e tal. E aí a Ultrafértil tinha sido privatizada, então era diferente, né? A gente, quando era viúva, você podia fazer. Então a pressão deles era maior, então a gente negociava, inclusive, no Ciesp, lá em Cubatão, e a Cosipa dá um tempo e fica assim. O que fechar lá na Ultrafértil, a gente fecha aqui. E nesse momento, que era o sindicato mais forte, a categoria mais forte, o Quincas fala assim, não, segura aí o Orlando, que estava o pessoal que estava lá, o pessoal dele, né? Ele não participava diretamente do cotidiano das negociações, eu participava, né? Ele não, ele ficava para momentos mais... Lógico, ele não vai ficar todo dia lá se desgastando, precisando de um sindicato forte desse, caramba. Mas estava lá o pessoal dele e tal, e ele falava, não, o Quincas mandou, Tarcísio, você vai, que depois o que fechar com você, é desse jeito aí mesmo, tal. E a gente faz um acordo com a Ultrafértil e demorou algum tempo e eu me nego a fazer assinar o acordo sem ouvir a Assembleia, né? E eu garanti que eu aprovava isso na Assembleia. A gente saiu dessa reunião, foi uma quarta reunião assim, na mesma semana, para tratar o que... Quando eu comecei a ceder aqui, né? Cedendo, negociando, Estiva parou, se recolheu, sentava na mesa, mas não, termina com o Tarcísio, termina com ordens do Quincas, né? E depois a gente conversa. E a gente estava encaminhando, havia um encaminhamento assim, de que, então aquilo que eu estava fazendo, e o pessoal, puta, bom, legal se saísse com vocês, vamos fechar, tá fechado e tal. Mas eu não assinei, né? Falei que vou ouvir a Assembleia. E na Assembleia eu fui vaiado, direito adquirido, nego arriou as calças, mostrou a bunda para mim. Ninguém foi massacrado, né? Não ceder, né, nem 1 milímetro, nem 1 centímetro, direito adquirido, nada de contrato coletivo. Até hoje não tem contrato coletivo no CAIS, né? O contrato coletivo tem uma vantagem. O contrato, vou explicar uma coisa que talvez seja necessária, mas o contrato é feito entre entidades sindicais, então todos do lado de lá, os empresários são obrigados a cumprir, todos os trabalhadores são obrigados a cumprir, sindicalizados ou não. E a lei fala em contrato, convenção ou acordo. O acordo é feito de firma para firma. Uma coisa que os companheiros não perceberam. Quando eu faço um contrato, neste momento agora que o porto passa a ser regido pelas leis do mercado, a livre concorrência entre operadores portuários, o meu custo, o meu valor, o meu preço de mão de obra, ele tem um peso na concorrência do produto, do preço que ele vai oferecer para o usuário.
Se eu tenho um contrato coletivo que abrange tudo, o meu preço é neutro, porque qualquer um dos operadores... Agora, os que me sucederam, né, optaram em fazer acordo com cada empresa. Quando eu faço acordo com cada empresa, o meu preço entra na licitação. E aí a gente sofreu... tem uns colegas meus que falam para me elogiar, mas me dói também. Que até 97, eu saio do sindicato em 1º de outubro de 97. Ô, gordo, até 97 não perdemos nada, coisa, um cachaceiro, aquelas brincadeiras todas. Isso aqui era um filho da... Mas não perdemos nada com esse cara. E a gente perdeu muito depois, quando a gente opta pelos acordos, né? Acordo com uma empresa, com outra, com outra. Uma coisa que aparentemente o primeiro é vantajoso, mas o segundo não é, porque vai ser um pouco abaixo. Daqui a pouco esse aqui também quer baixar. E se a gente pega hoje aqui, é uma coisa que... O que eu estava dizendo, né? Os amigos falam isso, né? Amigo, o pessoal, pô, não perdemos nada. Aparentemente é um elogio para mim, né? Mas eu não encaro assim, eu encaro, putz, eu falhei. Se eu tinha essa certeza, eu tinha que ter triunfado, né? Eu tinha que ter triunfado, não. Essa ideia tinha que ter vencido, ter sido triunfado. Triunfal. Mas não... Mas são coisas do... Você vê, a gente fala esquerdalha, é um preconceito nosso, né? Mas a esquerdalha e a direita se juntava na Assembleia, era um pau danado, né? Para mudar uma cultura de trabalho nossa, de muito tempo. Um dia, se vocês pegarem isso, vão lá pesquisar como é que era a coisa antes e como é que ficou depois. Eu não vou falar aqui agora. Você fala dos avulsos, muitos avulsos, porque você Sim. Dos avulsos. Mas como que essa lei de modernização dos portos atinge também os trabalhadores das docas, assim, os não avulsos? A lei é clara, né? A lei veio para acabar, tirar o governo da operação portuária. Tira o governo, divide o porto em portinhos, terminais, e dá para as empresas privadas que se interessarem, mediante as regras, que são licitação, concessão, aquelas diferentes regras lá previstas, e pega o porto para si. Antes você tinha a empresa do governo e várias categorias ali dentro, né? O sindicalismo no Brasil se forma em função de categorias, né? A formação dos sindicatos no Brasil é diferente. Diferente dos Estados Unidos, é diferente da Europa, né? Na Europa a gente tem um sindicalismo em função da questão ideológica. E nos Estados Unidos não tem a questão ideológica, mas você tem a abrangência do sindicato para diferentes categorias, diferentes trabalhos. No Brasil é por categoria. Então você tem dentro da Companhia Docas várias categorias, vários sindicatos. Você tem como os avulsos várias categorias, vários sindicatos. Esses sindicatos, na verdade, o que está ocorrendo na lei, que demorou para ninguém entender, é que o governo é que estava saindo da operação. Nós não estaríamos atingidos. Não seríamos, não. O foco era nosso, o mesmo era nós, o mesmo eu disse agora mesmo isso. Mas o governo cometeu justiça social, mas ele paga, como o governo sempre foi um bom empregador, ele paga todos os direitos do trabalhador, ele cria um prêmio de incentivo, um PDV, um programa de desligamento voluntário, que dá um dinheiro para ele, e ainda garante a esse empregado que ele está demitindo que ele possa continuar na atividade portuária como trabalhador avulso. Porque quem estabelecia as regras do trabalho avulso, o valor que o trabalho avulso devia ganhar, o valor das fainas do trabalho, como é que se dava o acesso a ser trabalhador avulso? Não, quem estabelecia essas regras era o governo. Então, ele garante, ele demite o seu trabalhador, o governo da Companhia Docas, ele dá as indenizações devidas em lei, ele dá um PDV para ele, e assim mesmo é uma injustiça social demitir alguém, apesar de todos os direitos cumpridos. Ele garante que esse trabalhador pode continuar na atividade como avulso. E quando isso está na lei, eu falo, vou pegar esses caras para mim. Que caras? Os da minha categoria. Eu vou ao sindicato deles e convido eles todos a se filiarem ao meu sindicato. Vem para cá. Eu usava uma frase assim, do lado de dentro da cerca
Da cerca para dentro, eu não quero saber o sobrenome. É conferente, não quero saber o sobrenome. Se é conferente de pátio, de balanço, é tudo no meu sindicato. E isso é derrotado dentro do meu sindicato. Quando vai para a Assembleia, é derrotado. Eles não querem. Não queremos. Porque tem aquela história da cabeça do pessoal de preservar o mercado e tal, tal. Foi o início do nosso... Aí eles saem e criam o sindicato deles. Ou seja, na mesma categoria você tem 2 sindicatos. Foi a sopa no mel para o empresariado. Se a gente pega hoje, todo mundo perdeu. Todos os trabalhadores perderam. Os avós todos perderam em termos de ganho. Os trabalhadores, os conferentes foram os que mais perderam. Né? Como se comporta o pessoal do sindicato das docas? Como que na negociação, onde eles entram? Então, como que eles... o foco, como é que era? Eles discutiam os seus reajustes até a Lei 8.630, eles discutiam com os seus patrões, que era, no primeiro momento, a companhia Docas dali, Coder, Coderge, Codesp, de onde fosse, mas que tinha uma estatal lá em cima, que era a Portobras, e ligada ao Ministério dos Transportes. Então, o seu embate dos empregados, a gente chama de doqueiros, né? Empregados das companhias docas, se dava via esse caminho. A sua estatal aqui, a sua companhia docas aqui, Portobras, Ministério do Transporte. A nossa se dava, até então, não tinha negociação, por imposição do governo. Ele tinha a Sunamã, e a Sunamã estabelecia quanto tinha que ganhar cada avulso por fainas. Faina é o tipo de trabalho, sacaria, paletes, containers e tal, né? Aí, quando começa a questão da lei é de 93, mas já antes, momentos antes, o Sindarma, que é o Sindicato dos Armadores Brasileiros, o Sindicato dos Armadores Estrangeiros não participava, que aliás nem era sindicato, era Centro de Navegação Transatlântica e tal. Era o interlocutor. Então a gente começa a ter negociações com o Sindarma, o Sindicato dos Armadores. Então o que é fora, né? São 2 núcleos diferentes. Né? Então, em momento algum, a gente andou junto. Pelo contrário, né? A gente tem eu acabei de dar um exemplo de uma certa animosidade do meu sindicato não querer os colegas, companheiros de trabalho junto lá, né? Porque a mesmo trabalho, a mesma descarga era conferida por ele, que representava o dono do porto, para quem estava entregando a carga, e pelo meu conferente, que estava, para ele que estava recebendo a carga, né? O porto estava recebendo a carga, então tinha o conferente do porto ali, da Codesp. E eu que estava representando o armador, o meu conferente, que estava entregando a carga, né? E a gente era acusado, conferência dupla, não precisa, a imposição do sindicato que é forte. Besteira, imbecilidade. Em todo lugar do mundo tem 2 conferências, até na padaria, quando você vai entregar saco de farinha lá, tem o português lá contando lá se eu vou receber certo. E tem o cara que está entregando o saco. Eram 2 conferências, porque um está entregando e o outro está recebendo. Mas aí era... Nós ganhávamos bem mais do que o pessoal da estatal, né? O pessoal da estatal tem regras para o trabalho, para a remuneração. O nosso não. Quanto der, quanto a gente ganhava, né? Não era um múltiplo do meu nível de trabalho, do meu nível funcional. O funcionário letra A aqui, vamos hipoteticamente, ele vai ganhar 2 vezes mais. Essa 2 vezes mais do funcionário letra A é menos do que 2 vezes do letra B, né? Para o mesmo trabalho. O nosso não. Não interessa quem está lá. Deu aquele tanto, é vezes o valor da faina estabelecido pela Sunamã, pelo governo federal, e você ganha aquilo. E aí, quando tem esse momento, a gente não entende que a gente é trabalhador e tem que ficar junto, né? Porque tem uma questão da supervalorização do sindicato, que é uma questão complicada, que algum dia alguém vai estudar ou põe o dedo nessa ferida. Há uma lógica de que, se os empresários se uniram, nós tínhamos que nos unir. Não há razão para eu ter, numa operação de navio, 10, 12, 15 sindicatos. Esse trabalhando daquele sindicato, esse daquele, aqueles 4 é do outro. Meu Deus!
com duas federações diferentes, brigando lá em Brasília, uma tirando para um lado e outra para o outro. Né? A gente tinha que unir. Vitória tentou essa unificação. Não avançou muito. Aqui não. Como é que você vai unificar isso aqui, né? Eu ainda tive uma ideia que eu logo arquivei, porque os meus próprios amigos falaram, pô, Tarcísio, que era a gente criar uma federação regional, né? Federação estadual. Aí eu estava depondo contra mim mesmo, que eu era vice-presidente da Federação Nacional, né? Pô, daí esvaziava a Federação Nacional, a gente ia perder força em Brasília e tal. Aí poderia transformar em confederação, que era a rigidez da lei brasileira, né? Mas aí a gente já tinha a nossa confederação ligada à Federação Internacional. Então essa coisa que acho que vai dar um capítulo, dia que alguém se interessar, vai dar um capítulo interessante, que eu, na minha pressa de análise, e talvez um pouco de dor de cotovelo, ou sei lá, falo que é o trabalhador cavando sua própria sepultura, entendeu? Força, figura de linguagem horrível, me desculpem, mas de que foi o que a gente fez, né? Que é culpa das lideranças, e aí eu tenho parte de culpa de não ter levado, pelo menos a minha categoria, a esse entendimento. É simples, né? Você tem 10 sindicatos, são 70 diretores sendo remunerados e tendo status de o poder é maravilhoso, né? Tendo status de presidente. Você vai juntar tudo num só, o que você vai fazer com os outros? Aqui, considerando, né, por exemplo, é sempre dito, e sabemos disso, né? Os trabalhadores do Porto de Santos sempre foram considerados bastante politizados. Sim. Então, a que você atribui essa falta de compreensão, uma proposta que para a época, pelo que você está relatando, seria bastante progressista? Acontece que ela não tem cara de progressista, né? Ela tem cara de patronal, né? Era do que eu era chamado, né? Entendeu? Quando eu chego em Brasília, eu tomei posse dia 1º de outubro de 91. Como já a eleição foi num clima de amizade, o presidente que estava lá apenas não queria mais ser presidente, né? Então eu já comecei a ir a Brasília antes da minha posse, né? Só como observador, a ideia era eles que conversavam lá e tal. E lá eu encontrei o pessoal que eles falavam, então a gente só conhecia de nome, eram economistas, advogados, era uma consultoria, uma trupe lá de 5, 6 pessoas que faziam... Só estou dando um exemplo, né? Eu vejo lá, tem uma advogada lá, Érica, e o Gerdau, que é o grande Gerdau, Marcos Vinícius de Moraes, são os grandes guias, líderes disso aí. Dos patrões, né? Dos patrões. E aí eu vejo esse pessoal que eram empregados do Gerdau, lá, contratados pelo Gerdau. Só vou dar um exemplo. Eu vi lá lendo A Meta, um livro, A Meta, todos os 4 lá com A Meta. Saí, fui na livraria, comprei A Meta. Coisa de cara que aprende a ler livro, meu Deus do céu. Ah, se as crianças começassem a ler, meu Deus do céu, façam as crianças lerem. Foi assim, meu pai fez isso. Aí fui lá, comprei A Meta. Caramba, comecei a falar a língua deles. Obviamente, com a minha formação, as minhas preocupações, aquilo que eu representava e a minha visão de coisa. Eu falava a língua deles até certo ponto. Ou seja, estou mostrando que esse trabalhador que está aqui não é um idiota. Essa categoria que elegeu esse cara não pode ser tratada como um bando de idiotas. Que livro é esse, A Meta? É um livro que estava na moda à época, sobre reestruturação do trabalho dentro dos Estados Unidos, lá, um exemplo particular lá. Um autoajuda para ferrar os trabalhadores, entendeu? Era um livro de autoajuda, como você fazer... periodicamente, o capitalismo tem essas formas de melhor administrar. O americano, no tempo de... Quando já tinha se criado todas as ciências, o americano ainda caçava índio, né? E o americano inventa uma ciência chamada administração, né? Nada mais é do que como você aumentar a extração de mais-valia, né? Então, a eficiência de administração traz exemplos que estão transformados em livros de autoajuda para isso, né? E esse livro era isso, né? Mas aí eu não sei. Voltamos aonde aí? Eu me perdi aqui. Vai, Betão. Vai, Betão. Então, você está falando da negociação. A negociação. Então, vai virar a fita em 5 minutos. a gente começa
se organizar entre nós mesmos, a gente tinha paus entre nós, lá em Brasília, o pau que foi para a gente aceitar que nós tínhamos que apresentar emendas. Não estamos ali para rejeitar, o nosso pessoal está parado lá, mas a gente tem que ter emendas na lei, apresentar emendas. No início, só a minha federação ficava lá, a gente ficava às noites, às madrugadas, ali no CONIC, fazendo emenda. E escrevendo a emenda, como é que faz emenda? Ia lá no Congresso saber como é que faz uma emenda. Pegava lá com os funcionários do Congresso, lá, como é que fazia emendas. E a gente começou a fazer isso. Né? Apresentamos mais de 150 emendas à lei. A gente aceitou o contrato coletivo, aceitou a flexibilização da CLT, certo? Desde que ela fosse, segundo essas regras, o novo contrato coletivo. A lei diz claramente, se tiver contrato, vale mais do que a CLT. Ué, se tem contrato, então vamos pelo contrato. E a gente não quis isso. A gente, que eu digo, a base, para usar um termo de sindicalista, a base não quis. Né? A base rejeitou o acordo da COSIPA aqui, né? O acordo da Ultrafértil / COSIPA aqui. Né? E não estou me isentando de responsabilidade alguma, de culpa alguma nisso. Né? Mas é um momento... Eu pediria que alguém que se interessasse por isso estudasse isso, que é muito interessante para os trabalhadores entenderem quando perdem o bonde da história. Eu já estou fazendo julgamento, esquece. Tu podia dar os caminhamentos finais, falar sua fala final. Bom, eu espero que eu tenha contribuído muito mais pela minha pequena história de um garoto pobre de periferia, mas que a posição do seu pai, um stalinista, getulista, coisas semi-analfabeto, põe na cabeça dele de que ele tem que ter seriedade, estudar, ter uma profissão e entender que os trabalhadores têm que ter um lugar ao sol. Não podem apenas vender a sua força de trabalho e que se danem. São seres humanos. Obrigado, Tarcísio.